A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje estamos iniciando mais um trimestre, o último trimestre do ano de 2020. Né? Então nós já queremos saudar a todos, os nossos internautas, né? As pessoas que nos acompanham na live. Né? Queremos desejar que todos sejam abençoados por esta live. Né? Mais uma que nós iniciamos, a primeira vamos estudar um novo livro, o livro de Jó, uma benção. Então queremos desde já, no nome do nosso pastor dirigente aqui do setor 3, Vila Hermínia, pastor José Carlos, nós já queremos saudar a todos os nossos amigos e ouvintes, né? As pessoas que nos assistem, tanto os irmãos aqui do setor 3, como todos os setores do nosso campo de Guaíra, todos os nossos irmãos e amigos que nos assistem, não só da nossa igreja, Assembleia de Deus, mas de outras denominações irmãs que nos prestigiam, todas as pessoas, né? Queremos também agradecer aos nossos amigos, né, que nos patrocinam, né? Está passando aí no fundo da live o apoio dos nossos patrocinadores, aqueles que nos apoiam, né? E nos ajudam a turbinar a transmissão e nos ajudam com as canecas, dessas canecas bem bonitas aqui, né? Então, só para citar, temos o Moacir da Foto Imagem, faz essas canecas bonitas. O Moacir sempre nos assiste, um amigo nosso. Temos o Cláudio da Malharia União, que faz essas camisetas. Né? Temos o seu Didi, da Didi Master, né? Que um grande amigo nosso também, o seu Didi, lá da Master Material de Escritório, lá, equipamento de escritório. O Guia do Marceneiro, pessoa do Romualdo, que está aqui, né, nos ajudando na transmissão, né, do pastor Pepe. E Badep, ali na pessoa do pastor Almir. E a Márcia ali da JP Seguros, ali, quem precisar de um seguro, é só procurar ali a Márcia, ali, ficar na frente do supermercado Trento ali. A Autoescola El Shaddai, do pastor Marcelo, a Rádio Tom FM, do irmão Tomás, né, o Posto Sete Quedas ali, do Teobório, o Espaço Rocha, né, o nosso amigo do Espaço Rocha nos patrocinou, nos mandou 10 canecas aqui que vamos sortear. Né, e para encerrar aqui, os nossos amigos da Padaria Delícias do Amanhecer, fica aqui próximo da descida da Polícia Federal aqui. Né, próximo da Pestalozzi, na pessoa do Jonatas e da sua mãe Rosângela, né, que sempre está nos ajudando. Então hoje estamos dando início a mais uma abençoada lição da Escola Bíblica Dominical, né, na lição 1, né, o livro de Jó, né, nós vamos estudar o livro de Jó. E antes, né, eu gostaria de pedir, né, eu tenho um amigo meu ali do trabalho, uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande, que ele está com seu filho, o Otávio, está com 3 meses, e ele foi diagnosticado com uma enfermidade no cérebro, né, na cabeça, e algo muito grave. Então nós estamos pedindo a todos aqueles que estão nos ouvindo que tire um momento ali, né, nós vamos fazer uma oração. Tire um momento para pedir por essa criança, né? 3 meses, ele teve que ir para Cascavel levar a criança, fez uma cirurgia, nós estamos orando, nós pedimos aqui todos os nossos irmãos do setor 3 aqui, e todos os nossos amigos, a gente pediu oração e graças a Deus já fez uma cirurgia e ele venceu a primeira batalha. Né? Graças a Deus, era uma cirurgia muito delicada no cérebro, para uma criança de 3 meses, mas assim ainda está internada, né, e precisando das nossas orações, precisando de um milagre. Então, né, nós vamos fazer a leitura do texto áureo, verdade e prática, aqui a introdução, e vamos fazer uma oração. E pedimos a todos os nossos irmãos ouvintes que nos ajude nessa causa, né, orar para um bebê, né, o Otávio, filho de um amigo nosso ali do trabalho. Então, o livro de Jó, texto áureo: eis que temos por bem-aventurados que sofreram, ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu.
porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago, capítulo 5, versículo 11. A verdade prática, o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. A leitura bíblica em classe, né, se encontra nos livros de Timóteo, de Ezequiel e de Tiago. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ezequiel capítulo 14, a partir do versículo 14, 19 e 20. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Ou se eu enviar peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Tiago capítulo 5, versículo 11 diz: eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Introdução. Neste trimestre estudaremos o livro de Jó, uma das obras mais fascinantes da Bíblia. Não há em toda a literatura bíblica outra obra semelhante, diferente na sua estrutura, no estilo e, sobretudo, no conteúdo. O livro de Jó demonstra a grandeza de Deus diante da finitude humana. É, portanto, uma obra que alimenta a nossa esperança, quando tudo mais parecer ter perdido o sentido. Então, antes de iniciarmos os comentários, nós vamos fazer uma oração. E eu já peço também a todos aqueles que estão nos ouvindo que possa curtir, comentar, né? E compartilhar a página. Compartilha a página, manda o link para outras pessoas e vamos divulgar a mensagem do Evangelho. Então vamos orar, peço que orem por esse bebê, pelo Otávio, né? Filho de um grande amigo lá do nosso trabalho. Oremos então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma noite, mais uma lição da Escola Dominical, a primeira lição do trimestre, onde iremos estudar a Tua santa, poderosa e maravilhosa palavra, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, que este estudo, esta lição possa, Senhor, entrar em cada lar, que a Sua presença possa, Senhor, entrar em cada lar e abençoar cada vida, cada família. A gente não sabe, Senhor, a necessidade de cada um agora no seu lar, mas o Senhor conhece, Senhor, o íntimo coração de cada um. Queremos, Senhor, fazer um pedido especial a Ti, pela vida, Senhor, do Otávio, aquele bebê, Senhor, aquele nascituro, aquele infante, Senhor, que está agora no hospital lutando pela sua vida. Nós cremos, Senhor, no milagre, nós cremos num Deus de milagre. Cremos, Senhor, que o Senhor pode mandar um anjo lá, que o Senhor possa operar, que o Senhor possa, Senhor, guiar as mãos dos médicos para que tudo de bom aconteça e ele possa, Senhor, sair dessa situação, Senhor, a sua família, quem sabe, Senhor, possa contemplar o seu milagre e um dia até vir, Senhor, a testemunhar do seu poder. Nós cremos em Ti, nós cremos no seu milagre, pedimos, Senhor, por esta família, pela família do Douglas Noguchi, pelo seu filho, pela sua esposa e por toda a sua família, Senhor. Pedimos no nome santo de Jesus, amém e amém. Irmão Denilson, estamos iniciando agora esse trimestre, vamos estudar sobre um dos livros mais fascinantes, sobre sofrimento, sobre o livro de Jó, né? É um livro, assim, dos livros da divisão da Bíblia, né? O primeiro livro dos chamados sapienciais, né? Livro de sabedoria. Lógico, a gente sabe que o que é sabedoria para nós aqui do Ocidente é diferente do que é sabedoria lá do Oriente, né? Mas sofrimento é sofrimento, não interessa a cultura, não interessa onde a pessoa esteja vivendo, em que época, né? Verdade. Então, estamos iniciando esse trimestre, né? Estamos aguardando, né? E vamos hoje começar nessa introdução aqui, ver essa magnificência desse livro. Paz do Senhor a todos.
estamos agradecidos a Deus por esta oportunidade e certamente esse trimestre ele nos trará aqui um conhecimento a mais a respeito desse livro e também desse personagem a qual leva o nome do livro. O livro de Jó é um livro a qual ele traz algumas questões sobre a vivência humana, e é perceptível neste livro que há uma associação de fidelidade a Deus e bem-aventurança na questão livre de, quem sabe, de enfermidade, e há um pensamento a qual aquele estando longe de Deus, ele é acometido das coisas ruins. Então, o livro ele vem tratando dessa questão, porque assim aconteceu diferentemente com Jó. Então, o livro de Jó, né, ele gera algumas especulações, ao longo do tempo tem gerado algumas especulações, e muitos às vezes têm colocado o livro de Jó até como um livro fictício, um livro a qual não há uma veracidade de um personagem histórico, e sim um personagem fictício. Então, nós iremos, né, principalmente nesta aula de hoje, nós iremos tratar dentro dessa questão de Jó, a sua pessoa, e também a localidade aí do evento a qual ocorreu essa situação com Jó, e também iremos ver a questão da data em que este livro foi escrito, também a autoria do livro, né? Nós vamos perceber que a data do acontecimento, ele diverge da data da escrita. Então, o acontecimento sobre a vida de Jó, ele está dentro de uma época, e o escrito sobre o acontecimento está em outra época. Nós iremos tratar isso hoje, nesta aula. O nome Jó, né, ele, já falando a respeito dessa polêmica, da questão Jó, é um homem histórico ou é um homem fictício? Então, já trazendo aqui alguns recursos a qual vem a nos fortalecer a ideia, vem corroborar a ideia do Jó como um homem histórico, né? Nós temos aí o nome Jó, ele aparece em alguns escritos, alguns textos extra-bíblicos, já num período aí de 2000 anos antes de Cristo. Então, 2000 anos antes de Cristo, nós temos já alguns textos extra-bíblicos. Ele não está na Bíblia, só que tem alguns textos encontrados, datado de 2000 anos antes de Cristo, que se refere a Jó. Então aqui nós já temos aí algo palpável para nos apoiar aqui e fortalecer essa ideia de que Jó, ele realmente existiu, né? Porque existe um debate muito grande dentro da questão do homem histórico, né, e do fictício, né? Por exemplo, quando se vai falar de Jesus, quase 100% dos debatedores e dos estudiosos sobre Jesus, praticamente quase 100% vão dizer que Jesus, ele existiu. O Jesus histórico existiu. Agora, a questão é, existiu além de um Jesus histórico? Existiu um Jesus Cristo, Filho de Deus? Aí gera debate por algumas pessoas, e alguns chegam a dizer que o Jesus Cristo, Filho de Deus, ele não existiu. Só existiu o Jesus histórico. Então aqui, o que acontece com Jó é que muitos atribuem a este homem um homem fictício. Então aqui, este texto extra-bíblico, a qual já foi encontrado, como eu já disse, corrobora a ideia de que realmente este homem, Jó, ele existiu assim como nós existimos. Nós, quando nós morrermos, passará algum determinado tempo e alguns indícios comprovará a nossa existência passada. Assim também
esses textos desta Bíblia comprovam aí, pelo menos há 2000 anos antes de Cristo, que esse Jó, ele viveu. O nome Jó, esse nome monossílbico, ele vem da Vulgata, né? Porque a Vulgata é uma Bíblia a qual ela foi traduzida, foi traduzido a Bíblia do seu original, hebraico e grego, para o latim, né? Dado o nome a essa Bíblia Vulgata, que ela foi traduzida, curiosamente, ontem foi dia 30 de setembro, quem escreveu a Vulgata, ele morreu justamente no dia 30 de setembro de 420, que é tido pela Igreja Católica como santo, São Jerônimo, né? Então, Jerônimo foi considerado um dos pais da Igreja, a qual ele, por 23 anos, ele se debruçou à interpretação da Bíblia do original para o latim, dando o nome dessa Bíblia a Vulgata, né? Então, no ano 420, foi o ano da morte dele, então dá-se a entender, se ele levou 23 anos para concluir esta obra de tradução, essa obra ele iniciou no final do século IV e terminou ao início do século V da era cristã. Então Jó, ele realmente é um personagem histórico, e esse livro, a qual nós iremos estudar nesse trimestre, nós iremos nos deparar com algumas situações, algumas questões, alguns questionamentos, algumas curiosidades e algumas coisas, alguns acontecimentos que acaba por nos deixar, às vezes, sem uma resposta definitiva. Se Deus é justo e amoroso, por que permite que o justo sofra tanto? Essa é a questão, né? E no livro de Jó nós encontramos isso, porque todos conhecem a história de Jó, e nós, em aulas subsequentes, nós iremos adentrar a essa questão, porque a nossa aula hoje ela vai, como eu já disse, se ater à autoria, ao local da data do livro e informações básicas sobre a pessoa de Jó. Então, as minhas palavras iniciais da aula, para nós estarmos aqui já aprofundando logo após, seria essa, a respeito de Jó. Amém. Nós estamos bastante gente aqui já conosco, né? O pessoal tá falando que o som está baixo, nós já resolvemos, né? Já resolvemos aqui, nosso irmão aqui já resolveu. Então tá online aqui com a gente a irmã Eliana Teixeira, a irmã Odete, né? Esposa do nosso pastor Zé Carlos. O pastor Zé Carlos está aqui conosco, né? Sempre está nos apoiando, sempre está conosco aqui, né? Pastor Zé Carlos, tá ao vivo aqui, junto conosco aqui. Irmã Cristina Silva, irmã Clotilde, irmão Francisco, irmã Sandra Ferracioli, irmã Marlene Freitas, irmão Samuel Teodoro, irmã Sidneia, irmã Tânia Treter. Agora a irmã Joseli Neves também. E eu sei que tem mais gente aqui que me mandaram mensagem aqui, colegas de trabalho aqui que estão assistindo, né? Vamos lá. Autoria, local e data do livro de Jó. O autor de Jó. Quem escreveu o livro de Jó é motivo de longos debates. As opiniões passam por Moisés, Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías e até mesmo Esdras. Os que não acreditam no mover sobrenatural de Deus sobre os autores bíblicos fazem do livro uma colcha de retalho. Afirmam ser ele a produção de vários autores em diferentes épocas. Entretanto, o cristianismo histórico e conservador não tem o livro de Jó como uma ficção religiosa, mas como uma narrativa poética inspirada por Deus e redigida por um único autor. A própria Bíblia não apresenta indicações do autor do livro, mas o fato é que o autor conhecia a forma poética e nela expressou a maior parte do livro. A pessoa histórica de Jó. A Bíblia mesmo atesta que Jó foi uma pessoa histórica. O profeta Ezequiel confirma que ele, de fato, foi uma pessoa real, correlacionando-o ao lado de Noé e Daniel.
Tiago, por exemplo, atesta a realidade histórica do principal personagem do livro, bem como sua autenticidade textual, quando destaca a perseverança de Jó. A terra de Jó. Já no início do seu texto, o livro de Jó destaca que ele era da terra de Uz. Como Jó, Uz era uma terra real. Os comentaristas situam Uz ao sul de Edom e a oeste do deserto da Arábia, se estendendo a leste, indo até a Babilônia. A época de Jó, a maioria dos comentaristas situa os fatos narrados no livro de Jó dentro do período patriarcal, Abraão, Isaque e Jacó. Dentre outros, alguns fatos contribuem para esse entendimento. O sacrifício como instituição ainda não existia, visto que Jó era o sacerdote de sua própria casa. As filhas de Jó eram co-herdeiras juntamente com seus irmãos, o que não era permitido pela lei mosaica. A palavra hebraica quesitá, traduzida como uma peça de dinheiro, só aparece em outras duas ocasiões na Bíblia, uma em Gênesis e outra em Josué. Interessante, né? É um livro extremamente profundo a respeito da vida e sabedoria, né? E assim, não é pelo fato de a gente não ter uma certeza de quem foi o seu autor humano, mas a gente tem a certeza que o autor divino fez a inspiração do... Né? Agora, quem escreveu, né? Quem escreveu a gente realmente não sabe, mas quem inspirou, a gente tem a certeza. Inclusive traz, como já disse aqui, né, a questão da autoria traz debates a respeito de quem escreveu e não há uma fonte segura dentro dos textos sagrados, né, não há nenhuma informação a respeito de quem escreveu o livro. Né. O certo é que houve essa inspiração, né, por um determinado escritor, e aqui é importante salientar que ela não é, como aqui já foi mencionado na leitura, ela não é como uma colcha de retalhos, né? Que alguém escreveu um pouco, depois outra pessoa pegou e escreveu mais um pouco. Não, nós temos aí um autor único, talvez alguém finalizando a obra, mas aqui trata-se de um único autor, né? A autoria. E as opiniões aqui, ela tem algumas referências especulativas a respeito de quem escreveu, né, este livro, né, Moisés, Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías e até mesmo Esdras, né, que pode, né, ter escrito aqui. Só que daí existe algumas questões analisadas dentro dessa literatura do livro de Jó, que começa a fazer aqui algumas exclusões de nome. Por exemplo, Esdras. Esdras ele viveu dentro do período do cativeiro babilônico, né, próximo ali ao quinto século, o sexto século, quinto século antes de Cristo, né? Então, acaba-se por excluindo alguns personagens por não condizer com a obra escrita, né? Então, o que nós temos aí de proximidade, de data a ser escrita, provavelmente ele foi escrito nos tempos de Salomão, né? Então, aqui nós temos a questão debatida da escrita, ou seja, quem escreveu. Então, aqui nós já coloca a escrita, provavelmente, no período do reinado de Salomão. Então, aqui, ela foi redigida por uma única pessoa, né, e dentro desse período. A pessoa de Jó, né, aqui eu já me referi aos textos extra-bíblicos, que reforça a historicidade, né, deste homem. E aqui a Bíblia também, ela traz algumas fontes, né? Inclusive nós lemos no texto, na leitura bíblica em classe, nós lemos aqui referência de outros personagens bíblicos que faz referência de Jó como uma pessoa histórica, né? Por exemplo, Ezequiel,
ele menciona no versículo 14, ainda que tivesse no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, então coloca Jó dentro, junto, né, de outros 2 personagens bíblicos, personagens históricos. Então aqui ele realmente é uma pessoa histórica. Tiago, por exemplo, aqui ele atesta a realidade histórica do principal personagem do livro e a autenticidade textual. Né? Então eu tenho aqui a veracidade da existência do homem Jó e a veracidade do texto a qual nós temos em mãos. Então não é um texto fictício e também não é uma pessoa fictícia. Então aqui a autoria seria basicamente essa, né? A proximidade da escrita próxima aos tempos ali de Salomão, o que nos dá um período por volta ali do ano 970 antes de Cristo, né? Porque Salomão ele reinou em Israel de 970 a 940. Esse foi o período a qual Salomão reinou. Então, provavelmente, o livro foi escrito dentro desse período. Nós não afirmamos taxativamente, mas provavelmente dentro desse período, 970 a 940. A terra de Jó, a Bíblia, ela, no livro de Jó, ela começa a dizer que havia um homem da terra de Uz. Né? Essa terra de Uz, ela é, como apresentada na nossa leitura, um território a qual foi posteriormente Edom. Né? Por que posteriormente? Porque nessa época os edomitas não habitavam. Né? Justamente por aquilo que nós já comentamos, que textos extra-bíblicos e também o contexto ali a qual envolve essa história de Jó, diz ali que Jó, ele oferecia sacrifício pelos filhos, ou seja, não existia nada, uma constituição legal da lei. Por quê? Porque se assim existisse, quem iria oferecer sacrifício pelos filhos e até pelo próprio Jó seria os sacerdotes. Então, como o livro de Jó ele não menciona o sacerdócio, menciona que o próprio Jó, em reverência a Deus, ele oferecia sacrifício a Deus pelos filhos, pelos 10 filhos, né, 7 homens e 3 mulheres, dá-se a entender que esse acontecimento de Jó, essa passagem histórica de Jó, ela se deu antes da instituição da lei. Bom, a lei ela foi instituída dada por Deus a Moisés por volta do ano 1400. Então, se nós regredirmos um pouco essa data, se nós regredirmos um pouco esse 1400, que é justamente quando Moisés recebeu as leis no Monte Sinai, quer dizer, eles estavam saindo do Egito, estavam pelo deserto. Se nós regressarmos mais um pouco, nós entraremos dentro do Egito. O Egito, o povo de Israel ficou aproximadamente 400 anos, 430. Se nós juntarmos o ano 1400, que Moisés recebeu as leis de Deus, que foi instituído também o sacerdócio, colocarmos mais 400 anos do período do Egito, nós temos aí 1800 anos. Então, Jó, provavelmente, a sua história, ela se deu dentro desse período aí patriarcal, nos primeiros tempos aí, patriarcal, que dá justamente 2000 anos antes de Cristo. Né? Então, nessa época não existia esse território de Edom. Então, mas aqui diz que essa terra de Uz, ela era naquela região de Edom.
Aonde fica essa região? Essa região de Edom, se você pegar um mapa hoje, nosso mapa atual hoje, aí você vai lá em Israel, ali, olhando no mapa, Israel, a maior parte dele vai estar à esquerda, ali, margeando o mar Mediterrâneo, e à direita dele vai estar ali o Mar Morto. Abaixo do Mar Morto, à direita, é o território de Edom. Se você olhar hoje esse território no mapa, o que você vai encontrar ali? Você vai encontrar a Arábia Saudita. Então, a terra de Uz ficava onde é hoje a Arábia Saudita, e ela se estendia até ali ao norte do atual Kuwait, que lá no período de Jó era chamado de Mesopotâmia. Mesopotâmia, onde ficava ali também a Babilônia. Por que Mesopotâmia? A palavra Mesopotâmia significa entre rios. Por que entre rios? Porque justamente ficava entre os rios Tigre e Eufrates. Então, a terra de Uz, se você olhar hoje, se você quiser situar hoje, ele fica abaixo do Mar Morto, um pouco à direita, se estendendo até o Kuwait, um pouco acima. Então, essa região toda ali é chamado a antiga terra de Uz, a qual Jó viveu e a qual se deu toda esse enredo histórico de Jó, né? Então, a época de Jó, no ponto 4 aqui, eu já comentei, provavelmente 2000 anos antes de Cristo, e aqui até foi lido já o nosso texto, e eu quero enfatizar mais a leitura, dizendo sobre essa existência de Jó no período patriarcal, mencionando aqui Abraão, Isaque e Jacó, que Abraão, Isaque e Jacó, principalmente Abraão e Isaque. Abraão e Isaque, eles viveram antes do cativeiro egípcio. Vamos dizer o cativeiro? Não vamos colocar cativeiro. Antes do povo entrar para o Egito, antes deles ficar 400 anos no Egito. Abraão e Isaque. Por que Jacó? Porque Jacó, ele até entrou no Egito. José chamou ele, o pai dele, e eles entraram. Mas então, o livro de Jó está dentro desse contexto aqui. E aqui ainda menciona na nossa leitura. Alguns fatos contribuem para esse entendimento. O sacerdócio como instituição ainda não existia. Aquilo que eu já enfatizei na questão de quando veio o sacerdócio. O sacerdócio veio quando Moisés recebeu a lei no deserto, depois de sair do Egito, ali no Monte Sinai. Então, basicamente, é isso. Para sintetizar essa questão da data em que viveu Jó e da data da escrita, para ficar bem claro, Jó viveu aproximadamente 2000 anos antes de Cristo e provavelmente o relato escrito sobre Jó se deu por volta do ano 970, 950. Isso aqui é uma estimativa cronológica. A Bíblia não traz essas informações. O que nós temos dentro dessa estimativa cronológica é os eventos, os fatos que está justamente dentro do livro de Jó, a qual nós temos um amparo para que nós possamos nos aproximar dentro dessas datas possíveis. Então, creio que dentro desse tópico, a autoria local e a data do livro de Jó, eu espero ter aqui contribuído para a elucidação, o esclarecimento dessa questão. Jó é como se fosse um árabe, né? Interessante, né? Ele não era judeu, né? Ficava fora do território. Como se fosse um árabe e Deus tinha relacionamento com ele. Verdade. Né? Interessante. Tem mais gente aqui ao vivo conosco. Nós lemos aqui. Então está conosco aqui o pastor Gilmar, aqui do nosso setor, né? Pastor Gilmar, irmã Delma, irmã Franciele Baches, irmão Daniel de Melo, irmão Givelton, lá de Goiânia, né? Um amigo nosso, irmão Rocha Tour, né? A caneca, né?
Caneca. Da caneca. Irmão, o Clédson é um amigo meu da minha turma do Exército, né? Hoje é subtenente, lá no Rio de Janeiro. Eu acho que está no Rio de Janeiro, se não estiver na Amazônia, o pessoal vem transferindo, né? Depois eu vou ver com ele onde é que ele está servindo. O pastor Edmilton, lá do Oliveira Castro, que sempre nos prestigia. Né? Professor Tito também está sempre conosco. O seu Didi, da Didi Master lá, está conosco. O Márcio Silva, presbítero Márcio Silva. Pastor Dorival, do setor 7, né? Está conosco. E a irmã Ticiane, né? Está conosco aqui também, que eu vi aqui. Irmã Terezinha. Minha mãe. Tua mãe? É. Irmã Terezinha. E irmã Loiane. Irmã Loiane conosco. Né? Tá todos esses irmãos, graças a Deus, conosco. Então vamos aqui para a parte 2 dessa lição. Essa lição, irmão, é a primeira lição, né? Então ela dá a estrutura do livro, né? A gente ainda não entramos ainda no filé mignon ainda, mas é a parte da estrutura. É uma parte que faz necessária a explicação. Estrutura literária do livro de Jó, prosa e poesia. O leitor que deseja ler o livro de Jó precisa dar-se conta de que diante dele há uma obra de natureza poética. Isso não torna o livro de Jó menos inspirado do que outros da Bíblia, mas revela que ele pertence a um diferente gênero literário. Jó precisa ser lido dessa forma. A estrutura dessa obra demonstra isso. O texto é uma combinação de prosa, poesia, prosa, nessa ordem. Ele está literariamente organizado assim: uma prosa nos primeiros capítulos, uma longa poesia no meio, mais uma prosa no último capítulo. Assim, o prólogo e o epílogo estão em prosa, o texto intermediário em poesia. Organização. No texto em poesia, há a seguinte organização: um monólogo feito por Jó, 3 ciclos de diálogo entre Jó e seus amigos, ele faz Bildade de Zofar, 4 outros discursos de um quarto amigo jovem, Eliú, seguido pela revelação de Deus, onde ele manifesta o seu poder e graça, e finalmente a humilhação de Jó diante da revelação divina e sua restauração completa. Abundância de figuras de linguagens. O livro é rico em metáforas. Esse recurso estilístico é usado pelo autor bíblico quando ele quer dar mais expressividade e maior vivacidade ao texto. O autor almeja que seu texto seja colorido, ao invés de preto e branco. Jó, por exemplo, usa a figura do vai e vem, do tecelão, para demonstrar a brevidade da vida. Esses termos, colorido, preto e branco, vai e vem, ele está com aspas, né? Os irmãos poderem entender. Demonstra a brevidade da vida. Vento, entre aspas, nuvem, sombra, uma corrida, uma águia, uma flor, tudo entre aspas. No livro também há o recurso estilístico de paralelismo, onde os elementos literários repetem-se na mesma ordem, ou seja, esse livro ele apresenta uma estrutura bem interessante, né? Literatura ali de prosa, poesia e prosa, e usa metáforas e paralelismo, né? É um livro, né, muito profundo e bonito. A estrutura literária de Jó, ela é fácil, é perceptível, isso que foi mencionado dentro dessa estrutura prosa e poesia, né? É perceptível até quando a gente começa a analisar ali o prólogo e posteriormente ali no final o epílogo. Observa-se, às vezes, talvez por uma falta de atentar por esse propósito, que é analisar a questão literária, às vezes acaba por passando, como se diz, passando batido e não percebendo essa questão. Mas ela é notória, né? Só para a gente deixar esclarecido algumas questões aqui, que às vezes não é tanto do nosso cotidiano, né? Algumas palavras que às vezes nós não encontramos diariamente no nosso vocabulário, não nos comunicamos usando algumas expressões, né, sobre questões de prólogo, epílogo, né? O prólogo ele se refere a uma introdução
de uma obra literária. Basicamente isso. Então, o prólogo, ele é uma introdução de uma obra literária, e o epílogo ele é o desfecho, é o final. Muitas vezes o epílogo ele acaba retomando uma história, resumindo e fazendo um fechamento. Esse é chamado de epílogo, né? Às vezes a gente tem mais contato, mais familiaridade com as palavras introdução e considerações finais. Geralmente, num trabalho acadêmico, você tem resumo, introdução, o conteúdo, que é o elemento principal do teu trabalho, e no final você tem as considerações finais. Mas aqui essas palavras também vêm a trazer esse sentido. O prólogo, introdução, e o epílogo é as considerações finais, é o fechamento da obra literária. Então veja, quando você começa a ler o livro de Jó, você percebe como colocado aqui nos versículos, quando você começa no capítulo 1, você vai até no capítulo 2, versículo 13, você tem dentro desse contexto, você tem o prólogo. O prólogo aqui diz que ele é todo o prólogo, todo esse texto do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 13, ele é como prosa, né? O que é prosa? Às vezes os mais antigos, eles usavam uma expressão, você podia vir em casa para a gente prosear um pouco, né? Ou seja, a prosa nada mais é do que uma linguagem escrita ou falada, é um discurso direto, sem a preocupação de fazer uma colocação entre a fala que eu iniciei como a fala que eu vou terminar. Não tem um compromisso de um embelezamento da minha fala ou da minha escrita. E é perceptível, como eu disse isso, no prólogo, no início do livro de Jó. Você pode pegar ali o início do livro de Jó. Claro que eu não vou ler tudo, mas só para sintetizar, veja, não tem nenhum compromisso do embelezamento de encaixar as palavras para fazer um enfeite como é a poesia. Diz assim, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Nasceram dele 7 filhos e 3 filhas, e ele começa sem nenhum compromisso, começa proseando, começa em prosa. E se você perceber essa prosa, ele vai voltar no livro de Jó, no capítulo 42, do versículo 7 ao 17, que faz o fechamento do livro. Ele também é como prosa, justamente porque ele dá um desfecho, trazendo o que aconteceu com Jó, sem nenhum compromisso de fazer um embelezamento dessa história. A poesia que está no corpo da mensagem do livro de Jó. Então, se eu tenho o prólogo, introdução e o epílogo, que é o fechamento, eu tenho ele em prosa, no meio eu tenho o epílogo, que o epílogo, como eu já disse, né, ele é o fechamento, a introdução é o prólogo. Então, eu tenho nessas partes iniciais e finais, eu tenho a prosa. E no meio, eu tenho uma estrutura literária chamada de poesia. E você vai perceber também, nas leituras, você vai perceber esse enfeite, esse embelezamento dessa obra de Jó, né? O que é uma poesia? É uma associação harmoniosa de palavras, de ritmo, né? De imagem, se for o caso, né? Então eu não vou, na prosa, falar uma palavra se ela não tiver um embelezamento de ritmo do meu contexto total da minha fala, né? Então é perceptível dentro desse corpo do livro de Jó
essa estrutura literária. Então eu tenho, dentro dessa ordem, eu tenho a prosa, que é aqui o prólogo, eu tenho a prosa no prólogo, eu tenho o verso no meio do livro, e eu tenho a prosa, e eu tenho a prosa no final, que é o epílogo. Então ele é bem estruturado nessa ordem. Eu tenho a prosa, o verso e a prosa. Essa é a estrutura literária do livro de Jó. Como que ele é organizado? Você consegue perceber essa organização no livro. A organização, então aqui diz que o texto, né, há essa organização. Um monólogo feito por Jó. Monólogo, todos sabem que é uma fala de um único personagem. Se eu for conversar com o Freitas aqui, eu vou ter um diálogo. E se eu começar a fazer um relatório único para mim, sem ter alguém que faça esse acompanhamento da minha história e interaja com ela, né, eu tenho um monólogo. Então, o livro ele é um monólogo feito por Jó, 3 ciclos de diálogos, que é entre Jó e os amigos, ele faz Bildade e Zofar, que é amigo mesmo. Né? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, ter amigo como os amigos de Jó, né, não precisa ter inimigo. Não, mas eles eram amigos. A questão, nós vamos estudar futuramente, eu não quero entrar na questão, a questão é que eles queriam resolver o problema de Jó. Por isso que eles chegaram e ficaram observando Jó. Né? Eles não chegaram ali e conversaram um pouco e foram embora. Eles ficaram observando Jó, o que acontecia com ele, eles estavam ali junto. Tá. Então, esse diálogo entre os 3 amigos. E o quarto discurso, que Eliú chega mais no final do livro, chega mais um quarto amigo nesse discurso, que fecha aí essa questão. E depois a gente tem lá no final a humilhação de Jó, né, e a oração pelos amigos e tal, né, e a sua restauração. Aqui nós temos a abundância da figura de linguagem, já foi mencionada aqui pelo Freitas, por quê? Porque aqui fala que o autor, ele deseja que o texto seja colorido ao invés de preto e branco. Né? O que é um texto colorido? Um texto colorido é aquele texto a qual eu uso algumas figuras de linguagem, eu uso metáfora, muitas vezes eu uso ali uma hipérbole, né? Então essas figuras de linguagem, ela tende a deixar uma expressão, um texto, um texto literário colorido, não um texto assim com palavras sem fazer uma associação ou um fortalecimento de ideia, como é o caso das figuras de linguagem. Então aqui ele usa o tecelão como vai e vem, né? Ele usa aqui sobre a brevidade da vida, ele fala sobre o vento. Por exemplo, Jó 7:7 diz assim, lembra-te que a minha vida é um sopro. Um sopro é um vento. É um sopro, por quê? Porque quando eu assopro, o vento ele é emitido da minha boca, só que ele já para. Então ele quis dizer isso, que a vida é um vento. Ele vem e rapidamente se desfaz. Ele diz também da nuvem, que ela se forma e também se dissipa rapidamente, falando da brevidade da vida. Fala de uma corrida. Então isso aqui são algumas figuras de linguagem, chamado, né, aqui de metáfora, figura de linguagem. Aqui também ele usa um estilo de paralelismo. O que é um paralelismo? O paralelismo, ele é uma primeira linha poética que a segunda linha fortalece a primeira. Por isso paralelo. Porque eu tenho 2 linhas dentro de um argumento. Eu posso dizer assim, o Romualdo que está aqui presente conosco, eu vou usar o Romualdo. O Romualdo conseguiu movimentar essa mesa. O Romualdo, ele é muito forte.
Veja que a segunda expressão minha, ela fortalece a primeira. Isso aqui é chamado de paralelismo. Então, também nós encontramos isso no livro de Jó. Então, dentro dessa estrutura literária do livro de Jó, basicamente, sintetizando, é isso. A introdução, que é o prólogo, ele é uma prosa. O desfecho maior do livro, ele é uma poesia. E o epílogo, que é o fechamento da obra, ele volta a ser uma prosa, né? E ele usa aqui essa abundância de figuras de linguagem para deixar o livro com uma beleza de cor. Amém. Vamos para o terceiro e último tópico, né? Antes, vamos já agradecer aqueles que estão nos assistindo. Aproveita, irmão, curta e compartilhe essa página. Abra outra sala, assim, para divulgarmos o Evangelho. Está conosco o irmão Cláudio Omar, lá de Roraima. Mandou aqui lá de Roraima, né? Tá vendo que não está alcançando, né? Lá, nortão lá, né? O irmão João Sazaki, né? Da sede, nosso amigo. Irmã Norma Treter, conhece a irmã Norma Treter? Norma, não conheço pessoalmente, Não, mas não? é da família. É da família, né? Irmã Norma Treter. Irmã Maria Leão, olha que surpresa. Irmã Maria Leão, uma amiga nossa, né? Foi minha aluna no IBADEP, lá em Cascavel, né? Tem uma loja lá a Essencial Moda, né? Uma loja cristã, de moda cristã. Né? De vez em quando eu levo a Marlene lá para gastar, né? Olha só. Dou R$100 assim e fala assim, vai lá, gasta, né? R$100 mais o cartão. Mais o cartão, mais o né? cartão. Lá na loja da Maria Leão, né? A irmã, o Marcos Treter, esse você conhece? Esse valente, hein? Esse é. Irmã Doralice Serafim, irmã Aparecida Ferracioli e a irmã Mel Oliveira. Ela até fez um comentário aqui interessante, ela falou: rapaz, irmãos, Deus se agradava de Jó, então não era só o povo de Israel os escolhidos. Assim, o povo de Israel foi escolhido por uma missão, né? Sim. Foi escolhido, o povo escolhido para levar. Se nós formos por essa perspectiva, aí nós temos a Raabe, Sim. que também não era e colheu o povo de Deus. Então, temos aí, né? Eu lembrei na hora, quando ela falou isso, eu lembrei do exemplo do centurião lá, que Pedro, Deus mandou ele lá, vai lá, né? E ele teve aquela visão, né, dos animais lá, mata, come. Sim. E quer dizer, e aquele centurião, ele amava o povo de Israel. Sim, e Deus se importou com ele. Porque eles tinham ouvia as orações dele, né? Falar as esmolas, tudo. Né? Sim. Tu vê como não é só assim, Deus não é. Nós falamos Israel porque Israel é uma referência. Sim, né? Referência. Sim. Natureza e mensagem do livro de Jó, né? Essa parte aqui já começa a parte do livro propriamente dito, só que, né, a gente vai aprofundar mais nas próximas lições, né? Agora nós vamos dar só o tira-gosto agora, só o doce assim para o povo sentir mais ou menos, né? Por que os justos sofrem? Algumas das questões mais importantes levantadas no livro de Jó são eminentemente de natureza teológica e também filosófica. A questão do sofrimento do inocente é a principal delas. Por que sofre o justo? Ou ainda, por que os ímpios prosperam enquanto o justo sofre? Ao longo dos anos, tantos teólogos quanto filósofos têm procurado dar explicações para esse dilema humano. No contexto de Jó, a ideia que prevalece é a de que somente os maus sofriam em consequência de seus pecados. Se havia sofrimento, era porque havia culpa do sofredor. Nesse aspecto, ao longo de seus 42 capítulos, o autor procura demonstrar um novo olhar sobre essa questão. Existe bondade desinteressada? Para muitas pessoas, qualquer prática religiosa não passa de barganha. Essa era também a tese do diabo. Para ele, Jó só permanecia fiel a Deus porque recebia benefício em troca. Jó era um homem agraciado com muitos bens, com uma família formidável, cercado de muitos amigos e gozava de boa saúde. Nessas condições, como disse Satanás, são todos devotos. Todavia, vindo o infortúnio, a tragédia e a calamidade, será que esse fervor religioso permaneceria? Satanás estava disposto a apostar que a espiritualidade de Jó não subsistiria a uma prova de fogo. O livro mostra como Jó se comportou nessa prova. Pode o homem compreender Deus? Os últimos capítulos de Jó mostram os impactos que a revelação divina tem sobre os homens. Como Paulo, que foi verdadeiramente mudado
quando contemplou o Senhor numa visão. Assim também Jó é totalmente transformado quando contempla a majestade do Senhor. A questão para Jó não foi tanto entender Deus, mas experimentá-lo. Viver e experienciar Deus mudou completamente a vida de Jó. Eis uma grande lição deixada por esse precioso livro. Olha que interessante, né? Agora começa a mensagem do livro. Interessante, agora é que... Quando eu leio essa parte do justo, eu lembro do Salmo 73, né? Quando o Asaf, não foi Asaf que escreveu o Salmo 73? Que ele fala, né? Dessa... Justamente sobre isso, né? Justamente sobre isso. Aqui o ponto 3 fala da natureza da mensagem do livro, né? De Jó. E a pergunta, por que o justo sofre? O livro de Jó ele levanta algumas questões, como disse aqui, de natureza teológica e filosófica. Né? Por quê? Dentro da teologia, inclusive, justamente dentro dessa teologia, que os amigos de Jó chegaram a ele e, pelo entendimento dessa teologia, a qual, claro que eu estou falando teologia aqui, me referindo às ideias do contexto do livro de Jó, os seus amigos, mas a palavra teologia ela é bem recente. Né? Inclusive, a palavra teologia ela é de origem grega. Então, se os gregos eles tinham a sua influência máxima no 3º, 4º século, 5º século antes de Cristo, então é bem longe de Jó. Então não tinha esse termo, nós estamos usando para facilitar o nosso entendimento. Então a filosofia, a teologia que se fundamentava no período de Jó, aproximadamente 2000 anos antes de Cristo, como eu já disse, que é provavelmente esse contexto, essa época aí, cronologicamente, a ideia que se prevalecia aqui, que somente os maus sofriam em consequência dos pecados. Né? E se havia sofrimento, era porque havia culpa do sofredor. Então veja que era basicamente a lei retributiva. Os amigos de Jó, o que eles entendiam nessa questão teologicamente, dentro desse justo? Por que ele sofre? Né? O que era o ponto máximo dos amigos de Jó? Qual que era a vontade máxima dos amigos de Jó em relação a ele? Eles queriam, dá para perceber no livro de Jó, eles procuravam uma forma de Jó confessar o pecado. Então veja que teologicamente a questão por que o justo sofre, teologicamente, essa aqui é um conceito antigo, de que se a pessoa está prosperando, é porque ele está bem próximo de Deus, e se a pessoa está com enfermidade, ou às vezes está passando uma provação financeira, é porque ele está se afastado de Deus. Então essa aqui não é uma regra, ela não é uma regra. Né? Existe, por exemplo, hoje, no nosso contexto atual hoje, existe pessoas com esse pensamento. Né? Às vezes tem um irmão temente a Deus e acaba por ele, às vezes, está passando por um problema, e às vezes um problema muito sério, problema financeiro, problema de saúde, e às vezes a pessoa fala assim, esse irmão deve estar em pecado, deve ter como um pecado oculto. Então, os amigos de Jó, eles tinham essa ideia de que Jó não poderia estar sofrendo se ele tivesse de bem com Deus. Então ele não conhecia, os amigos de Jó, o próprio Jó, não conhecia os bastidores do evento ocorrido pelo próprio Jó. Nós conhecemos por quê? Porque a Bíblia nos mostra, né, que Satanás chegou para Deus e falou assim, será que Jó não está servindo ao Senhor porque o Senhor tem cercado ele de bens? Nós conhecemos a história, mas Jó não conhecia isso. Jó nem os amigos, né? Nem os amigos. Então, por isso que essa questão, por que o justo sofre? E hoje há esse questionamento. Por que eu estou sofrendo? Se eu sou temente a Deus, se eu estou servindo a Deus,
Por que está passando isso em minha vida? Né? Então, é claro, não tem resposta simplória para essa pergunta. Né? Mas existem algumas possibilidades para a qual nós às vezes estamos passando por adversidade. Às vezes algumas situações desagradáveis servem para o nosso fortalecimento futuro. Às vezes a nossa adversidade serve para nós nos chegarmos ainda mais a Deus. Então, não existe uma palavra simplória, mas esses debates, dentro da questão teológica, ela existe, né? Ela é possível. E quando nós olhamos a questão filosófica, né, também existe questionamento. Né? Por que o justo sofre? Filosoficamente, a filosofia, ela vem a fazer perguntas que ela venha a tentar aprofundar a questão para que ela venha a se mostrar cada vez mais próximo da realidade possível. Então, a filosofia em si, ela não se contenta com uma resposta pronta, simplória. Se vier uma resposta simplória para a filosofia, ele vai se retribuir a argumentação com a outra pergunta. Mas e por que disso? Por exemplo, a questão da filosofia. Uma pessoa morreu, ela caiu lá na rua, e os médicos chegaram, constataram a morte. E daí, a pergunta filosófica é, por que ele morreu? Aí, a pessoa conhecendo a análise primária do médico, a pessoa vai falar assim, ele morreu do coração. Não, mas por que ele morreu? Porque deu um infarto, a veia não suportou a passagem do sangue, ela se rompeu. Não, eu estou perguntando por quê. Eu não estou perguntando a causa. Eu estou perguntando por que a pessoa morre. E essa é uma pergunta não só teológica, mas não só filosófica, mas teológica. Por que a pessoa morre? Essa é a questão. Então, a filosofia, ela faz a pergunta, às vezes a pergunta simplória é, morreu do coração, né, ou infartou. Não, por que ela morreu? Por que essa pessoa morreu? Não é a causa, mas é algo mais profundo. E quando nós perguntamos também dentro da teologia, por que a pessoa morre? E daí a gente vai discorrer teologicamente, e todos, né, sabem desse discorrer, dessa argumentação, por que a pessoa morre, que é justamente uma consequência de pecado originária de Adão, a qual a pessoa passou de uma situação para outra, passou de uma imortalidade para a mortalidade, né? Então a gente começa a discutir teologicamente. Mas dentro do nosso trimestre falando sobre Jó, nós vamos deparar em mais questões a respeito por que o justo sofre. Né? Como eu já disse, não é uma resposta simplória, mas ela deve ser mais aprofundada. Nós vamos analisar o contexto judaico, né? Isso aqui nós iremos ainda discorrer mais a respeito disso. Né? Pode o homem compreender a Deus? Dentro dessa perspectiva do aprofundamento, quanto mais eu me aprofundo na minha relação com Deus, mais eu passo a conhecê-lo melhor. Conhecerei na totalidade? Não. Porque Deus ele está acima da compreensão humana. O que nós conhecemos de Deus é suficiente? É tudo? Não. Nós não conhecemos tudo de Deus. O próprio Paulo, ele tinha uma visão de Deus, a qual ele perseguia os cristãos, sinal que ele não tinha um conhecimento de Deus numa relação profunda, e ele perseguia. Quando ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele caiu por terra, e Jesus faz uma pergunta a ele, Saulo, por que me persegues? E ali ele começa a ter uma intimidade com o Senhor, e ele começa a entender mais a Deus, e acaba de perseguidor
ele acaba sendo perseguido por aqueles que também não tinham o conhecimento como ele não tinha antes. Então, essa relação com Deus, esse experienciar Deus a cada dia, que vai nos moldando, como diz o Freitas, vai tirando as arestas, né? Aquilo que está sobrando que não deveria estar ali em nós, e nós vamos retirando, e o próprio Jó. Viver e experienciar Deus mudou completamente a vida de Jó, porque lá no capítulo 42 de Jó, quando tem a revelação de Deus a ele, abriu-se os olhos de Jó, abriu a visão espiritual ainda mais sobre Deus, e ele pôde entender tudo que estava ocorrendo a ele. Então, pode o homem compreender a Deus? Sim, experienciando, vivenciando o cotidiano junto com Deus. Estaremos muito aquém daquilo que Deus é na sua plenitude, porque somos finitos, né? E Deus é imensurável. Mas, a cada dia que passa, nós, na nossa vida, podemos sim, ainda mais compreender a Deus, e espero que nesse trimestre nós possamos, dentro dessas aulas, nessas próximas 12 aulas, que nós possamos chegar lá no final desse trimestre, nós termos uma boa compreensão do livro de Jó. Esse livro vai ser bem interessante, né? Até porque, assim, realmente, né, existe essas explicações, né, filosóficas, teológicas, a respeito do sofrimento, do pecado, de tudo isso aí. Mas agora você imagina você explicar para quem está sofrendo, para quem está lá no leito, para quem está desempregado, quem está com problema de saúde, quem está passando uma dificuldade na família, você chegar, que foi o que aconteceu, né, com os amigos dele, você querer filosofar, Sim. Você querer teologizar para uma pessoa que está passando fome, está passando necessidade, está doente. Né? Então, o interessante, né, é que, né, já dando uma azeitona assim na empada, assim, né? Interessante é que no final de tudo isso, Jó chegou lá no final e fez aquela declaração espetacular, né? Eu te conhecia somente de ouvir, olha, e era um homem que tinha o testemunho de Deus, né? Sim. Mas agora os meus olhos te veem, quer dizer, meus olhos não que ele via, Deus que Deus é Espírito, mas ele conseguiu experimentar, né? E o mais interessante, quando você lê os diversos comentários, você vê as pessoas falando, né, sobre o sofrimento do homem, aí Deus que vive num estado de glória e de prazer inacessível lá na eternidade, né? Ah, Deus está lá na eternidade sendo adorado, mas ele abandonou, né, na pessoa de Jesus, abandonou no sentido de se despiu da sua glória e veio experimentar o sofrimento humano, para o homem não ter desculpa para falar, né? Deus abandonou a humanidade à própria sorte e veio aqui para a terra e largou nós de mão. Não é isso não. Ele veio e experimentou, a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, né? Tudo ele sofreu, né? E nós vamos estudar sobre isso. Então vamos para a conclusão aqui, está conosco também a Márcia, né? A irmã Márcia Coimbra, lá de Goiânia, né? Esposa do irmão Givelton, amigos nossos, e o irmão Leandro aqui, da nossa igreja, que é o irmão Leandro Sabião. Então, concluindo, né, para a gente fazer o sorteio, né? Conclusão, nesta lição, apresentamos algumas informações básicas sobre o contexto histórico e literário de Jó. Quanto ao seu gênero e o livro é de natureza poética. Isso é importante para a compreensão da própria estrutura como o livro foi organizado. Vimos que o livro apresenta princípios teológicos que transcendem o espaço e o tempo. Esses princípios são para todas as épocas e cultura. O que é demonstrado é que o conhecimento de Deus é o anseio de todo ser humano, né? Interessante. Quando a gente lê o livro de Jó ali, eu lembro uma das primeiras perguntas, né, que Deus fez para Jó, né, depois de toda essa... Ele não entendia nada, nem como é que vai entender, né? Uma briga entre aspas, né? Entre Deus e o diabo lá, e Jó, coitado, no meio. E Deus apostou em Jó, olha, usando o termo humano assim. Deus apostou nele, não, então tá bom, vai lá e... né? Mas o mais interessante, quando Deus chamou Jó para conversar, Deus falou, onde é que estava tu?
quando eu fundava a terra, olha, que interessante, né? E aí o Jó caiu em si, né? Foi interessante, né? É muito... Esse livro os irmãos vão ver, acompanha conosco aí nesse trimestre. Esse livro é muito profundo, irmão, muito bonito, você vai conhecer Deus naquilo que Ele permite, né? Nós vamos ver sobre Jó, né? Que uma coisa é a gente estar aqui lendo, né? Acho interessante essa abordagem, né? Você está com o texto na mão. E outra coisa é você imaginar ele passando por toda essa situação, né? E aquela coisa lá no céu, a gente não sabe explicar. Teologia não explica como é que o inimigo chegou lá em cima e se apresentou para Deus, né? Mas é interessante. Né? Esse livro vai ser bom. O nosso intuito aqui é tentar ser o mais claro possível, né, Freitas, dentro das nossas limitações, né? Das nossas limitações, atendendo aquilo que a revista, tratando desse assunto sobre Jó, ela nos apresenta, e nós queremos estar fiel a essa obra, que justamente é uma obra do teólogo José Gonçalves, né? Ele é um grande homem de Deus, ele é Piauí, né? do Piauí, de Água Branca, cidade de Água Branca, no Piauí. Ele faz parte da área apologética da CPAD. Né? Então, o livro dele é muito bom. Muito bom. Então, eu creio que será muito maravilhoso para nós essas aulas futuras aí. Vamos chamar nossos colaboradores ali, né? Temos aí a irmã Grazi, irmão Paulo Augusto. A gente está com uma pequena... Pode ir lá, Romualdo, chamar eles, acho que eles não estão nos ouvindo. Nós estamos com uma primeira dificuldade aqui, é que os irmãos ali, nossos colaboradores ali, parece que perderam, esqueceram a lista dos antigos ganhadores, né? Para todo mundo poder ganhar, né? Senão vai ter irmão aí que é muito privilegiado, vamos dizer assim, né? Ganha 3, 4 vezes e eu não ganho nenhum, então a gente... Né? Então, assim, a gente vai fazer o brinde, sorteio do brinde, e caso o irmão que foi sorteado já tenha ganhado, né? A gente vai pular a vez, né? Porque a gente precisa dar vez para outro ganhar também. Né? É justo, né? Não podemos ser olho grande, né? Maravilha, eu aproveitando aqui, ontem, essa semana, a irmã Clotilde sentiu de Deus nos abençoar com mais 10 canecas para sorteio, né? Do Espaço Rocha, né? Eles têm esse Espaço Rocha ali, que é um lugar onde você pode fazer seu aniversário, né? Comemoração ali. Eu já fui lá, é um lugar espetacular. Onde que é Qualquer esse? dia desse nós vamos lá, Freitas. Vamos lá, sim. Vamos marcar um domingo aí, Sim. mas é um lugar muito agradável. Olha. Piscina, é um lugar fantástico, né? Então, Aqui pode dizer onde é que é também. às vezes, se você quiser mais informação, você pode acessar aí as mídias aí, nós damos informações sobre o endereço, é uma maravilha. É aqui no bairro mesmo, na Vila Hermínia. Vou chamar o Romualdo para tirar aí e também o irmão Adão, né, nosso evangelista aqui da nossa igreja, né, diz que vai nos abençoar com uma Bíblia. Número 1. Francisco Hoff, não ganhou ainda não, né? Não ganhou não. Francisco. Francisco. Parece que ele teve um acidente ali, machucou foi. o braço, parece que vai fazer uma cirurgia. Irmão Francisco não é o que toca o violão, Isso, ele ele canta, mesmo. bença. Ele mesmo, bença maravilha. pura. Aí vamos pedir pro Francisco se ele vai querer uma caneca, um livro, né? Ainda temos brindes Tem mais um brinde, tem mais um da padaria Delícia do Amanhecer. Né? E tem mais um. Você pode escolher uma caneca personalizada, um livro, você vai escolher aqui, ou um brinde do R$50 de livre de compra no Delícias do Amanhecer. Se for caneca, você fala o nome que você vai querer que escreva na caneca. Número 4. Número 4. Olha o Sidney e Ismael aí, ó. Ismael. Não, maravilha, olha. Que benção. Aí, a mesma coisa, Ismael. Sidney e Ismael. Mas eu acho que o Face deles é junto. Junto, É junto. Então, aí vai a critério deles. Se eles quiserem o vale, daí a gente vê. Se os dois querem vale, a gente vai ter que... um vale só, O outro né? foi sorteado primeiro, tem direito de aí escolher o outro primeiro, tem direito né? de escolher. Mas assim, se você vai querer uma caneca, aí você fala como você quer. Como você vai querer o teu nome escrito ali. Amém?
Amém, então? Deus abençoe a todos aí. Próxima aula, quinta? Próxima Eu quinta, vou ver filho? minha escala, né? Que eu voltei para a escala, né? Se eu estiver na quinta, eu vou ver se eu consigo trocar. E Tá. vamos chamar o nosso pastor Zé Carlos para orar. Né, acho que orar está podendo, né? Orar não está proibido, não. Pode, né? pode sim. Pastor Zé Carlos estará finalizando aqui com a oração. Irmão Francisco e irmã Sidnéia responderam ali, eita glória, e é de Deus, né? Aí, ó. É de Deus, é a benção, né? Maravilha. Chamar o nosso pastor e vamos continuar, irmão, pedindo oração pelo bebê lá, o Otávio, né? Filho de um amigo nosso lá, né? Otávio Noguchi, pediu o pastor para orar, não esquecer de orar pelo Otávio e pela família, né? Douglas Noguchi, né? Sua esposa, está internado lá no São Lucas, em Cascavel, né? Fez uma cirurgia na cabeça, pastor. E Deus abençoar a mão dos médicos lá e domingo, né? Teremos culto aqui. Não vamos esquecer de convidar os irmãos para o nosso culto domingo aqui. Eu creio que dá tempo ainda de eu fazer um convite. Dá, claro. Paz do Senhor a todos. Prazer estarmos participando dessa live da Escola Bíblica Dominical. Já aproveitando, dizendo que domingo, das 9h15 às 10h30, estaremos celebrando a Ceia do Senhor aqui na Família Setor 3, Vila Hermínia. E 19h30, aquele culto da família também muito importante. Oremos pelos pedidos de oração, incluindo nele o irmão Francisco, que está internado em Assis para fazer uma cirurgia do pulso. E oremos por todos. Querido e amado Deus, te louvamos, Senhor, por esse dia. Te louvamos, Senhor, pela oportunidade que todos nós tivemos de aprender da Tua santa palavra. Queremos pedir ao Senhor, querido e meigo Espírito Santo, continue direcionando as nossas vidas, abençoando cada lar, Senhor, falando aos corações de cada irmão, cada irmã, que haja paz, que haja unidade, que haja prosperidade e que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas ações e das nossas atitudes. Abençoa também o Douglas aqui, pedido de oração. Pai eterno, que o Senhor venha abençoar esta família, esta criança, que venha ter vida, saúde e paz e que o Senhor venha estar à frente da mão dos médicos, papai, para fazer tudo aquilo que lhe apraz. Ó Deus, colocamos em Tuas mãos a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, que seja direcionado, Senhor, pela Tua vontade. Pai, assim nós te louvamos, te agradecemos no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos nós e nós digamos amém. Amém.